vezes, amém, irmãos? Então eu espero você aqui. Então, quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Mas antes, queria dizer para os irmãos que estão nos visitando aqui, que sejam bem-vindos, viu? Sinta-se à vontade. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos que estão nos visitando hoje. O irmão Rogério, tem outro rapaz ali. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quero ministrar uma palavra para os irmãos, que está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Nossa palavra, ela tem um tema, se fosse dar um tema, seria o poder de esperar no Senhor. O poder de esperar no Senhor. Esperar no Senhor é algo que traz um poder de Deus na nossa vida. Mas não é qualquer poder. É um poder sobrenatural, irmãos. Você talvez não goste de esperar, ninguém gosta de esperar. Eu lembro, toda vez que eu leio o texto que fala de esperar no Senhor, eu lembro um dia que minha esposa, quando nós estávamos noivos, e eu lembro que lá, a gente ia para a célula, nossa célula de jovens, a gente era na Vila Brasília, em Goiânia, era longe, e nós morávamos próximo do outro, nós se encontrávamos no terminal Bandeiras. E naquele tempo nós não tínhamos internet como hoje no celular, né? Não tinha WhatsApp, não tinha comunicação, era terrível. Era muito difícil. Não tinha Wi-Fi, nada dessas coisas existia, né? Em 2017, mais ou menos. Não, 17 não, 2007. Então, eu lembro que um dia ela ficou lá, eu perdi o ônibus, sábado à tarde, era de 40 minutos, o ônibus passar novamente. Né, quando não atrasava, e eu lembro que ela ficou esperando lá. Ela chegou no horário que nós tínhamos combinado. Eu me atrasei, quando eu cheguei no ponto onde já estava passando, e ela ficou esperando. Pensa numa noiva brava. Ficou lá esperando 40 minutos, mais de 40 minutos naquele terminal, né, esperando o noivo chegar. Mas graças a Deus deu certo o casamento, né? Ninguém gosta de esperar, nem esperar o noivo, né? Mas o Senhor, Ele nos chama a esperar. E é um poder esperar o Senhor. Talvez esperar uma pessoa frustra você. Essa frustração que nós temos de esperar alguém fazer algo por nós, de esperar alguém falar algo para nós, de esperar alguém fazer alguma coisa por nós, pode nos frustrar e nos cansar. Mas o mundo espiritual, o reino de Deus, não tem nada a ver com a nossa vida normal, natural. O Senhor, Ele nos chama a esperar por Ele. Nós queremos viver apressado, irmãos. Nós queremos, como nós temos um dizer aqui em Goiás, né, passar o carro na frente dos bois. É assim que nós queremos agir. Mas o Senhor nos chama a esperar, porque é um poder quando você espera no Senhor. Há algo que você precisa viver, e esse algo que você precisa viver é aprender a esperar no Senhor. Amém, irmãos? Nós falamos semana passada sobre esperar, mas isso aqui é um pouco mais diferente do que nós falamos na semana passada. Que o que nós... São 7 coisas que nós devemos fazer quando nós esperamos as promessas do Senhor. E isso aqui é o poder de você esperar em Deus. Então no livro de Isaías capítulo 40, versículo 31, que na linguagem, nova linguagem, aliás, na versão NVI, que é internacional, diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Fala assim comigo: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a palavra do Senhor. Então, quando nós aprendemos a esperar no Senhor, tem pelo menos aqui 4, 5 benefícios de esperar no Senhor. Mas por que nós devemos esperar no Senhor? Por que você deve esperar? Por que você precisa esperar no Senhor? Primeiro, irmãos, que você não está mais no império das trevas. O Senhor te colocou agora no reino do Senhor Jesus, do seu Filho. Então agora você pertence a um reino. A vida sua agora é uma vida espiritual. Não é mais a vida
de viver, de ser escravos, mas a vida espiritual de ser reis e sacerdotes. Amém, irmãos? Fala assim: eu sou rei e sacerdote. Então a sua vida agora é espiritual. Ela não anda mais como natural, não anda mais como o mundo anda. O seu viver agora é diferente. A sua posição agora é diferente. O mundo ele é escravo do diabo. O mundo ele é escravo do inimigo. Mas você não. O Senhor te transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. Então agora você está numa posição espiritual diferente. Então a sua visão, o seu viver, a sua mentalidade tem que ser diferente agora. A sua vida espiritual precisa ser diferente. Antes o seu espírito estava morto, agora o seu espírito está vivo. E agora ele está conectado com Deus. E essa conexão com Deus te leva agora a viver uma outra dimensão, que é a dimensão de esperar no Senhor. Não é a dimensão de você querer agora fazer tudo do seu jeito, da sua maneira, mas você aprender a esperar no Senhor. E esse esperar no Senhor, nós vamos discorrer agora, tem muito a ver com confiar no Senhor. Não é de você ficar parado, sentado, como estátua, esperando alguma coisa acontecer, mas o fato de você confiar no Senhor, ativar a sua fé. E a fé fala de ação, mas uma ação guiada pelo Senhor, uma ação levada pelo Senhor, uma ação que tem uma convicção no Senhor. Então, antes desse texto aqui, irmãos, o Isaías 40, o Senhor está mostrando o seu poder para o povo de Israel. O povo de Israel ele estava num momento de turbulência, ele estava vivendo um momento de ser escravos, ser cativo babilônico. E eles começaram então a questionar a Deus, porque ali eles foram levados cativos. E os anos passaram e eles falaram: Deus se esqueceu de nós, Deus não lembra de nós mais, Deus não vai nos resgatar novamente. Nós estamos perdidos porque nós falamos com Deus, mas Ele não nos ouve. O que aconteceu com Deus? O que nós temos que fazer? Porque Deus está distante, nós temos que agir na nossa força, nós temos que nos levantar contra os babilônicos, mas eles são poderosos. E agora o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? E começaram a conversar com Deus, questionar Deus. Então Deus, Ele se manifesta. Então, se você leu os capítulos anteriores, aliás, os versículos anteriores do 31, de Isaías 40, 31, projeta Isaías 40, 12 até o 15. Então Deus, ele se apresenta novamente e mostrando o seu poder. Sabe, irmãos, quantas vezes talvez você já parou para questionar Deus? Deus não me ouve, Deus não muda a minha vida, Deus não muda a minha sorte, Deus não muda a minha casa, não muda o meu casamento, Deus não me dá a minha empresa, Deus não me prospera. O que eu tenho que fazer? Alguma coisa eu vou ter que resolver na minha força, porque Deus não está fazendo. Por que Deus não age? Aí você ouve as pessoas do mundo, as pessoas falando: mas Deus não ama, porque se Deus amasse, as pessoas não sofriam. Se Deus amasse, Ele não deixava as criancinhas sofrer, morrer, ser molestadas. E às vezes aquilo vai pegando na sua mente, e você começa a questionar Deus, você começa a falar: mas Deus não está fazendo, Deus não está agindo. Mas que Deus é esse? Por que Deus não faz? Por que Deus levou meu filho? Por que Deus tirou meu marido, tirou minha esposa? Por que o meu filho que nasceu morto? E às vezes as pessoas questionam Deus por muitas coisas. Por muitas coisas que já aconteceu na sua vida. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que deixou a minha empresa fechar? Por que o Senhor deixou eu fazer esse negócio, entrar nessa situação de dívidas? Por que essas coisas aconteceram de ruim na minha vida? E nós ficamos questionando o Senhor. Então Deus, Ele se manifesta ali, assim como Ele também quer se manifestar para você todos os dias. Ele quer mostrar para você quem é Ele, o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que resgatou você, o tamanho do Deus que é gracioso, que Ele não olha para as nossas imperfeições, Ele não olha para as suas fraquezas, mas Ele decidiu resgatar você e te trazer para os braços dEle, te trazer para perto dEle.
Ele fez o véu rasgar de alto a baixo. Ele abriu um novo caminho para você ter acesso ao trono da graça, amém, irmãos? Para você não ser mais alguém perdido, alguém sozinho. Agora você tem acesso ao poder, à unção, à glória de Deus. Você tem acesso ao Senhor. Mas muitas vezes as situações, elas vêm e tampam a sua visão, obstrui a sua visão. Você não consegue enxergar mais o Deus que te salvou, o Deus que te libertou, o Deus que já operou maravilhas na sua vida, o Deus que restaurou, curou você em alguns momentos, o Senhor que fez maravilhas na sua vida em algum momento lá atrás. E às vezes você esquece que esse Deus já agiu na sua vida, e você viu a mão dele poderosa, mas hoje o problema está ofuscando a sua visão. Então Deus se revela mais uma vez, em Isaías 40, versículo 12. Então aqui o Senhor, Ele mostra o seu poder. Deixa eu ler aqui. Então o Senhor fala: quem mediu as águas do mar com as conchas da mão, ou mediu o céu com os dedos? Outra versão fala com a palma das mãos. Você consegue imaginar, irmãos, a quantidade de águas que tem no oceano? E o Senhor está dizendo que essas águas Ele mediu na concha da sua mão, para que essas águas não derramassem. Ele colocou em cada oceano, no Pacífico, no Índico, no Mediterrâneo, no Atlântico, nos rios, nos lagos. Ele colocou a quantidade certa de água, que Ele estava dizendo que mediu. E os céus Ele mediu a palmo. O Senhor, irmãos, a sua vida para existir, ela é milimetricamente calculada, medidas precisas, medidas físicas, biológicas, para que você pudesse existir, se locomover, viver. A sua vida não é obra do acaso. Existem leis físicas milimetricamente calculadas que Deus fez para que você pudesse viver, abrir a boca, abrir os olhos, levar uma colher na boca. Talvez você ignore tudo isso e você acha que isso é obra do acaso. Não é, irmãos. Tudo que Deus faz é milimetricamente calculado. O universo, nada está fora do lugar. Nenhuma estrela está fora do lugar. O sol e a lua estão no lugar há milhares e milhares de anos. Os seus antepassados, o Cristóvão Colombo, aquele que descobriu o Brasil, Pedro Álvares, quando veio para as Américas, a história diz que eles se baseavam pelo Cruzeiro do Sul. Aquelas estrelas, não sei se é 5 estrelas, 4, 5 estrelas, que mostram o sul, o norte, e elas estão lá até hoje. Quando você olha para o céu, você vê essas estrelas. Nada mudou de lugar, está milimetramente calculado. A sua vida é assim, o seu organismo é assim. Se Deus fez o universo tudo assim perfeito, por que Deus faria a sua vida, te salvaria para te dar uma vida imperfeita, para te dar uma vida ruim? Não, irmãos, não existe isso. E Ele está dizendo, Ele está se revelando. E continua dizendo: quem jamais calculou o pó da terra? Será que você consegue colocar um punhado de pó? Pega um punhado de pó e você consegue calcular quantos grãos tem ali? Você pegar um por um e calcular? É uma tarefa complicada, né? Um punhado só. Mas o Senhor está dizendo que Ele pegou. Cadê ele? Ninguém jamais calculou, mas o Senhor calculou o pó. Ou seja, Ele pesou os montes numa balança de precisão. Cada monte que você vê, Monte Everest, Pico da Neblina, o Morro da Bandeira, foi milimetricamente calculado. Esse aí já é o outro. É o Monte da Balança, esse é as colinas, que em outra versão está dizendo os outeiros. São esses montes mais baixos. O Morro do Macaco, você está pensando como é que ele surgiu ali? Deus calculou ele nos seus pratos da balança. Foi milimetricamente calculado o peso, a quantidade, a altura. Nada disso foi por acaso, irmãos. Então Deus está mostrando o seu poder para nós. Ele está falando: quem fez isso? Diante daquele questionamento, Ele está falando: quem fez? Quem calculou o tamanho do céu, a quantidade das águas dos mares, o tamanho dos montes, a sua quantidade, o pó da terra,
A terra não tem mais pó do que precisa, ela tem um pó exatamente a necessidade que a terra precisava para existir vida. Suficiente. Talvez tivesse mais meio metro de terra ou 1 metro a mais em toda a superfície da terra. Talvez não teria vida. Talvez a nossa atmosfera seria muito quente. Próximo. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou como? Quem foi seu conselheiro? Quem instruiu o Senhor? Pode ir passando. Quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? E lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem ensinou a Deus? Você sabe que o cientista fala que o universo é infinito. Mas não é verdade, irmãos. O universo tem fim. Tem começo, meio e fim. O universo não é infinito. O único que é infinito é quem criou o universo, que é Deus. Deus é infinito. Ele é sem início de dias e sem fim. Ele é o princípio, Ele é o alfa e o ômega. Ele está no início, Ele está no fim. Portanto, o universo não é maior do que o seu Criador. Só o Senhor é infinito. O universo está no Senhor. 15. Na verdade, as nações são como gotas que sobram no balde. Uma gota que é colocada dentro do balde. São para eles como o pó que resta na balança. As ilhas para Deus não passam de um grão de areia. Quantas ilhas grandes nós conhecemos, né? Eu só conheço uma ilha, eu já fui numa ilha, que é a ilha do Bananal. Alguém conhece essa ilha? Não? Uma ilha cercada por rios e mares, mas é grande, é muito grande. Antigamente, não sei se ainda isso acontece, mas antigamente quando eu era criança, na minha região lá do Tocantins, onde eu vivi uma parte da minha vida, quando era o tempo da seca, que era esse mês agora de maio para frente, né, aquela quantidade de gado passava dentro da cidade, aquele tanto de boiadeiro, né, passando, conduzindo gado, tudo a pé, levando para a ilha do Bananal. E levava aquele tanto de gado. Então lá botava muito gado dentro dessa ilha. Não sei se deve ser permitido os índios, então alugava lá, né, e botava gado lá. Essa ilha é um lugar grande. O Senhor está dizendo que é como um grão de areia. Isso mostra, irmãos, a grandiosidade do Senhor. Você consegue dimensionar o tamanho de Deus? No versículo seguinte aí, projeta Isaac 25 e 28. O Senhor está dizendo: a quem você pode me comparar? A quem você pode comparar a Deus? A quem você pode comparar o tamanho de Deus? Algum ser no universo você pode comparar com Deus? Muitas vezes nós, na nossa falta de sabedoria, nós queremos comparar Deus com outras coisas. Nós queremos comparar Deus com o nosso problema. Nós queremos dar mais valor ao nosso problema, a luta, a tempestade, a situação que nós estamos passando. Nós queremos comparar esse problema com Deus. Nós damos mais valor para essas coisas, para o que é a grandiosidade de Deus. Mais valor para as nossas dificuldades e lutas, do que o tamanho de Deus, o poder de Deus. Não dê valor para o tamanho do seu problema. Quem, pois, comparareis, que eu lhe seja igual? 15, aliás, o 15 não, 26. Levantai ao alto. Está falando, olha para cima. Olha para cima e vede quem criou essas coisas. Nós vivemos na cidade. É difícil na cidade você ficar olhando para os céus, né? Você olha para o céu quando dá um entardecer muito bonito. Mas você sai à noite, você fica olhando para o chão, para a estrada. Você não olha o céu estrelado, a luz da cidade impede você de olhar, né? Mas durante o dia você talvez não olha para o céu, vê aquela grandiosidade do céu. Você vai no aeroporto, você vê o tamanho de um avião, um 737, ou um maior do que esse, um 880, né? Você vê aquele avião que vai daqui até lá do outro lado da rua, até lá no carro da irmã Maria. Aquele avião enorme, ou talvez até maior, grande. Mas quando você olha ele passando no céu,
É um trenzinho minúsculo. Só para você conhecer a dimensão do universo. É um Deus poderoso, criou tudo isso, perfeito. Você acha que Ele não te salvou para que a sua vida também não seja assim perfeita, irmãos? Você acha que Ele não te salvou para que a sua vida seja como alguém que é filho do Todo-Poderoso? Ou Ele criou você, salvou você para você viver uma vida medíocre, miserável, pequena? Não, Ele tirou para você ter uma vida grande, para você ser semelhante a Ele. A Bíblia fala lá em 2 João, se não me engano, João 2, 2 João 2, que assim como Cristo é na glória, nós somos aqui na terra, aqui nesse mundo. Assim como Ele é, você é aqui na terra. Você é, irmãos, cheio da vida, cheio do poder, cheio do Criador dentro de você. Os seus problemas, as suas lutas, não é páreo para o poder de Deus que está em você, irmãos. Amém, irmãos? Por isso que essa palavra está dizendo que aqueles que esperam no Senhor, Ele tem as suas forças renovadas. Você foi feito para ter a sua força renovada no Senhor. Você não foi feito para viver sozinho, não. Então nesse capítulo mostra essa soberania do Senhor. Você foi feito para viver uma vida de experiência poderosa cada dia com o Senhor. É uma vida qualquer. É uma vida como o mundo vive. Às vezes nós queremos comparar com o mundo. Você vê aquele jogador, aquela artista, aquele influencer, aquela pessoa que está dando certo na vida, falando: eu tenho que fazer igual aquela pessoa, eu tenho que ser igual ela, eu tenho que copiar ela. Não, o Senhor não está te mandando fazer isso. Você está em outra dimensão, irmãos. O Senhor, Ele olha para a vida do mundo, do ímpio, Ele fala que é como uma folha, como uma erva seca que vai secar e vai ser soprada pelo vento, vai ser levada. A sua vida não. A sua vida o Senhor te chamou para ser eterno. Amém? O Senhor te chamou para ser eterno. A sua vida não acaba aqui. Aqui você vai reinar em vida. Mas esse reino não acaba aqui. O reinar não acaba aqui na terra. Continua com o Senhor. Teve um homem que ele questionou Deus, assim como eu e você. Teve um homem que se apresentou diante de Deus e começou a questionar os desígnios de Deus, o agir de Deus, que Deus não fazia com ele. Esse homem era Jó. E Jó então se apresenta a Deus e começa a reclamar da vida. Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua esposa. Perdeu tudo. A vida de Jó era cansativa, irmãos. Por que o Senhor nos fala que Ele quer nos dar descanso? Por que o Senhor nos fala que Ele quer renovar nossas forças? Por quê? Porque viver cansa. Viver cansa. Estar casado muitas vezes cansa. Ter filhos cansa. Cuidar de filhos cansa. Trabalhar cansa. Viver o sobrenatural do Senhor cansa. Esperar cansa. Por isso que o Senhor, Ele preparou algo para você poder ter suas forças renovadas, o cansaço ser tirado. E Jó foi esse homem que estava cansado da vida, porque tinha perdido tudo. Eu conheço alguém, a Bíblia também fala de outra pessoa que era Jonas. Jonas dormiu, de repente nasceu um pé de uma boboeira, uma árvore cheia de folhas, cresce embaixo, dá uma sombra, e rapidamente essa árvore cresceu enquanto ele dormia e deu sombra para ele. E ele ficou todo feliz com aquela árvore que nasceu ali e deu sombra para ele naquele lugar deserto. Mas quando aquela árvore morreu, ele começou a reclamar diante de Deus. E Deus então se mostra a Jonas e fala com Jonas: você está preocupado com essa abóbora, essa boboeira que morreu, mas você não está preocupado com o povo de Nínive, que está morrendo sem salvação. Deus também se apresentou para Jó, que estava reclamando da vida, que tinha perdido tudo, né? E que Deus era isso, era aquilo. Quantas vezes as pessoas você fala: por que Deus tirou meu filho? Por que Deus deixou eu ficar doente? Por que Deus não me ajudou no momento mais difícil da minha vida?
Por que que Deus levou essa pessoa da minha vida, um familiar meu, um pai, uma mãe? Por que que o Senhor não deixou eu ter filhos? Por que que o Senhor não permitiu que meu filho nascesse, mas ele morreu antes de nascer? São tantas indagações que nós queremos colocar diante de Deus e questionar a Deus. Por que que nós sofremos? Por que que isso aconteceu? Por que que eu não avanço? Por que que eu não compro a minha casa? Por que que eu não compro o meu carro? Por que que eu não prospero? Por que que eu não consigo fazer as coisas certas? Por que meu casamento não dá certo? Por que que Deus não age? Se eu estou orando todo dia, estou falando com o Senhor, estou buscando a palavra, estou indo no culto, estou indo na célula, por que que Deus não faz então? Que Deus é esse? E Jó estava como nós. Mas aqui no livro de Jó, capítulo 38, versículo do 1 ao 6, na versão NVI, o Senhor se apresenta para Jó. E sabe onde que Deus se apresentou para Jó? Pasmo. No meio de uma tempestade. Se você está passando tempestade na sua vida, irmãos, lutas, as lutas elas trazem desânimo, as lutas elas trazem frustração, as lutas te fazem cansar. Sabe aquele dia que você está batido, você não quer conversar com ninguém, você não quer levantar da cama, você não quer ir trabalhar, você não vê saída para a sua vida, você tenta buscar alguma coisa, mas em você mesmo não tem saída. Por quê? Porque você está cansado, você está esgotado, você está passando por luta, por tempestades, em alguma área da sua vida. Talvez tenha área da sua vida que está muito boa, mas tem áreas que está debaixo de tempestade, de lutas. E é no meio dessa luta, dessa tempestade, que Deus vai se revelar a você. É justamente nesse momento que Deus vai dizer: eu estou aqui, você não está só. Eu estou com você para te fortalecer no meio dessa tempestade. Eu estou no meio dessa tempestade aqui para te trazer a salvo. Amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? Então aqui no livro de Jó, capítulo 38, a palavra do Senhor diz: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade, dizendo: quem é esse que obscurece o meu conselho? Com palavras sem conhecimento. É eu e você. Deus está falando de Jó, mas também é eu e você que ficamos questionando a Deus. E Ele está falando sem palavras, sem conhecimento nenhum. Nós não sabemos nem como é que o nosso corpo funciona. Nem o médico sabe, irmãos. Nem o médico sabe o funcionamento completo do corpo. Por isso tem coisas que ele não consegue resolver. A medicina não consegue resolver porque ele não sabe. Ninguém sabe. Nem o mais erudito, o mais sábio consegue. Não há cientista que consegue ter o conhecimento de Deus. E o Senhor está falando: quem é esse que fala palavras sem sentido? Prepare-se como homem. Eu farei perguntas a você e me responderá. Deus falando para Jó. E talvez Deus vai fazer essa pergunta para você aqui hoje. Você que tem questionado. Deixa eu perguntar: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, já que você sabe tanto. Onde é que você estava? Eu não vou perguntar para você nem quando a terra foi criada, quando a terra foi sustentada. Onde estava você antes de nascer? Onde é que você estava, meu irmão, minha irmã, antes de você nascer? Aonde? Aonde você ser gerado na ventre de uma mulher? Aonde você estava? Você não sabe. Você só sabe que você nasceu, recebeu o nome, mas você não sabe onde você estava antes de nascer. Antes do seu pai e a sua mãe se encontrarem, ter uma noite, você não sabe. Falar: eu nasci porque minha mãe, meu pai e minha mãe teve uma noite de sexo. Mas quantas pessoas têm uma noite de sexo e não têm filhos? Não nasce uma criança? Você nunca parou para pensar nisso? Onde você estava?
Temos muitas pessoas que falam de Deus, que falam das coisas. Se fosse Deus, eu faria assim, eu faria aquilo, eu faria o mundo diferente, eu faria as pessoas mais amáveis, mais cheias de paz, mais isso, eu faria os animais dessa maneira, eu faria a natureza de tal forma. Mas onde essa pessoa estava quando Deus criou todas as coisas? Aonde essa pessoa estava antes de nascer? Ela não sabe responder. Então Deus questiona, Ele mostra que nós não temos conhecimento nenhum. Nós não sabemos nada. Nós somos como aquela gota. Ele olha para a nação e diz que a nação é como uma gota de água dentro do balde. Se uma nação é como uma gota de água, nós somos o quê? Um grãozinho de pó. E às vezes nós queremos saber mais do que Deus. E Ele fala, Ele continua dizendo: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha para medir? Mais uma vez, aqui em Jó está falando que Deus mediu. Tem alguém que mexe com... Tem algum pedreiro aqui? Mexe com móveis planejados? Não. Quem mexe com essas coisas sabe que tudo tem que ser bem medido. Os milímetros. Mas quando você parte para o motor de um carro, os milímetros, tem peças que os milímetros são grandes, né? Aí tem aquelas medidas menor que o milímetro. Aí quando você vai para um computador, para um celular que está na sua mão, que ele é composto de uma nanotecnologia, eu não consigo nem dizer qual que é o tipo de medida que se usa. Eu sei até o milímetro para trás, eu não sei mais. Mas quem faz sabe, os engenheiros, né, de produção, de informática, sabe que são pequenas, coisas milimétricas. Milimétricas, para que haja o funcionamento perfeito. Então Deus, Ele fez tudo, o universo, milimetricamente calculado. E o homem não sabe de nada. Estava lendo uma reportagem esses dias, o cientista dizendo que o Sol, em um determinado momento, daqui mais alguns anos, eu não lembro quantos anos ele falou, que o Sol vai parar de esquentar. Que o Sol, segundo o que eles imaginavam, não é uma bola de fogo, como muitos pensavam, mas é uma esfera que tem fogo na sua superfície, de alguma maneira tem fogo, e sai labareda de fogo dessa superfície. Só que esse fogo está diminuindo, em um determinado tempo ele vai parar. Claro que a Bíblia diz que o sol vai se escurecer em um determinado tempo, né? Que tem a ver com a volta do Senhor Jesus. Mas enquanto esse tempo não chegar em Deus, a lua vai ser lua, o sol vai ser sol, as estrelas vai ser estrela, o universo vai ser o mesmo. Não vai ter cometa que vai bater na terra e vai destruir, irmãos, antes, porque vai chegar um tempo também, que Apocalipse fala que uma terça parte da terra vai ser destruída por estrelas, cometas que vão cair sobre a terra, corpos celestes vão cair sobre a terra. Mas não é agora. As pessoas ficam calculando, um negócio vai cair, vai destruir a terra. Não, só vai quando Deus permitir. Deus calculou todas as coisas, nada está fora do cálculo de Deus. Mas quando foi, irmãos, passou, esse aqui foi em Jó 38, quando foi em Jó 42, depois de Deus conversar com Jó, então Jó responde a Deus. Jó 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Fala assim: nenhum dos planos do Senhor na minha vida podem ser frustrados, porque essa é verdade. Nenhum plano de Deus pode se frustrar na sua vida. Você vai viver todos os dias que Deus planejou para você. Você vai ter tudo aquilo que Deus planejou para você. Você vai desfrutar de tudo que Deus planejou para você. Nada pode frustrar o plano de Deus, só se você não esperar. Ninguém pode frustrar. Não tem força do universo, não tem diabo, não tem principado, não tem anjos que pode frustrar. Só a sua falta de fé pode impedir você de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você.
Então Deus está dizendo isso. Tu perguntas: quem é este que obscurece o teu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu dissestes: agora escuta o que eu falarei, e eu farei perguntas, e me responderás. Ele fala aqui no 5, Jó diz no 5: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os teus olhos te veem. O Senhor não quer que você sirva a Ele só de ouvir falar. Deus quer que você conheça Ele. Deus quer se revelar a você. Talvez você pode se contentar com uma célula que você vai ouvir a palavra, se contenta com o culto aqui que você recebe a palavra do Senhor, mas você talvez não busque conhecer o Senhor demais, com mais intimidade. Buscar mais conhecer o Senhor através da palavra, contemplar o Senhor pela sua palavra, e ver a grandiosidade de Deus, e o que Deus já fez na vida de milhares de homens de Deus, em milhares de situações. E se Ele agiu em todos esses momentos, esse mesmo Deus, Ele vai agir na sua vida também aqui em 2025, amém, irmãos? Ele vai agir também, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou, não teve alteração no caráter de Deus. Ele continua sendo o mesmo, e continuará sendo o mesmo. Você precisa avançar em conhecer o Senhor. Então o Senhor aqui no Isaías 40:11, Ele diz que Ele é o Deus que Ele apacenta. Ele é o pastor, Ele é o Deus grandioso que eu te mostrei agora, que construiu todas as coisas. Mas Ele também é o pastor que apacenta. E o pastor, irmãos, ele não apacenta no geral. Ele não pega, a ovelha está doente, está machucada, está cansada, está com alguma coisa, e ele pega aqui o produto, o remédio, e joga no geral. Pá! Não. O pastor, ele pega cada ovelha e cuida de cada ovelha individualmente. Ele sara as feridas de cada ovelha, ele coloca o remédio, o óleo da unção em cada ovelha. Ele cuida das feridas, ele tira o carrapato, o carrapicho, ele tira os bichos, ele unge a cabeça da ovelha com óleo, para que a sua mente seja sã. Ele cuida de você individualmente. Talvez você pense que Ele olha no geral. Não, Ele cuida de você nos seus mínimos detalhes. Ele se preocupa com a sua dor, Ele preocupa com o que você passa, Ele preocupa com as suas necessidades. Ele é o nosso Senhor grandioso, mas também Ele é o nosso pastor, que cuida individualmente de cada um de nós. Ele olha para você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe de onde você veio, porque Ele sabe onde você estava guardado. E você só nasceu porque Ele desejou que você nascesse. Ele pensou em você e você nasceu. Ele te conhece profundamente, e Ele cuida de você de maneira individual. Por isso Ele é o pastor que cuida das ovelhas. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Ele olha para você individualmente. E hoje Ele está falando para você: espera em mim, espera no Senhor. Quando nós estamos passando pelas nossas lutas, nós às vezes não conseguimos enxergar as saídas que Deus coloca. Você só enxerga o momento presente, o problema que você está passando presente ali. Você se vê no meio de um emaranhado de coisas, talvez de dívidas, de problema na sua casa, no seu casamento, na sua família, talvez num emaranhado de doença, de enfermidade, de conflitos, talvez de escassez, de uma porta que fechou, de um negócio que não deu certo, da sua empresa que não aconteceu, do seu sonho que não saiu do papel. Você só enxerga esse momento e você pensa: vai ser inútil esperar no Senhor, eu tenho que agir, porque os anos estão passando, o tempo está passando. Quando é que essas coisas vão resolver? Quando é que Deus, o Senhor vai fazer? Eu preciso de uma resposta, é agora. Eu vou resolver esse problema. Mas o Senhor está te falando: espera no Senhor, confia nele, olha além do que você está enxergando agora no presente. Essa palavra esperar no Senhor, no hebraico, a pronúncia dela é kavá, que ela tem a ver também, ela está relacionada com uma palavra
chamada cava no hebraico, que quer dizer corda. E nós ministramos sobre isso. Tem um texto lá em Josué 2,18 que fala de Raabe, a prostituta, que fala: quando entramos na terra, deixa um cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros da sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes, devem estar dentro dessa casa. Ali naquele lugar em Jericó, eles estavam na iminência de ser derrotados, de ser expulsos daquele lugar, e eles estavam confiados nos seus muros, nas suas muralhas. Mas Raabe, ela foi sábia, ela se apegou ao povo de Deus. Então o povo de Deus, os dois espias fez um juramento com ela, falou: olha, se você nos der um escape, quando nós voltarmos aqui para destruir essa cidade, você vai ser guardado, e todos aqueles que estiverem dentro da sua casa vai ser preservado. E Raabe creu nisso. Ela falou: agora você coloca uma corda lá na janela por qual nós descemos, um fio de escarlate, uma corda vermelha, que aponta para o sangue do Cordeiro, aponta para Cristo. E esse cordão, no hebraico, é tikvá, que é uma corda de esperança. Esse esperar no Senhor não é um esperar desesperado, é um tikvá, é uma esperança que está diante de você. Enquanto aquele povo de Jericó estava esperando aquela cidade ser destruída, tinha a expectativa daquela cidade ser destruída, mas estavam confiando nos seus muros e muralhas. Raabe, ela colocou um cordão de esperança. Ela se apoiou na palavra daqueles espias e confiou em Deus, porque aqueles espias fez um juramento, liberou uma palavra que ele seria preservado. Qual que era a garantia que ela tinha que ele seria preservada? O fio, a corda de esperança, feita debaixo de um juramento diante de Deus. Então ela confiou no Senhor, ela esperou no Senhor, enquanto o povo de Jericó estava esperando, confiando nos muros, nas muralhas. Mas quando aquelas muralhas caíram, aquela região onde Raabe estava, a casa dela era sobre a muralha, não foi destruída. E todos que estavam dentro da casa de Raabe foram preservados, porque elas esperaram no Senhor. Se elas estivessem no meio da cidade, a destruição teria alcançado, mas como ela creu na palavra, ela esperou no Senhor, na promessa que seria salva. Quando a destruição veio sobre Jericó, a casa dela estava sobre a muralha, foi preservada, e toda a sua família foi preservada. E ela não foi só preservada, mas Raabe, irmãos, ela entrou na genealogia de Jesus. Raabe casou com Salomão, e ele foi pai de Boaz, ela foi mãe de Boaz, que casou com Ruth, e está na genealogia do rei Davi, e está na genealogia de Jesus. Uma mulher prostituta de uma cidade, mas creu, esperou no Senhor, quando ela teve a oportunidade de esperar. O Senhor te chama hoje a esperar no Senhor também. Essa palavra esperar é tikvá, não é um esperar desesperado, mas um esperar com esperança. Tem a ver com esperança, com confiança, uma esperança viva, uma fé viva em Deus, uma fé viva, uma fé ativa. Sabe, teve um homem que foi chamado Moisés. Ele tinha uma missão de libertar o povo, os hebreus, dos egípcios, dos faraós. E Moisés, ele teve, irmãos, 10 nãos. 10 nãos. Ele ia para Faraó liberar o povo. Às vezes até Faraó falava: não, tá bom, vou liberar. Mas depois Faraó mudava de ideia, falava: não vou liberar. Ele teve 10 nãos.
Mas ele já tinha um sim de Deus. Deus falou que aquele povo seria liberto através das suas mãos. Não importa quantos nãos você tem no mundo, não importa quantas portas se fecham, não importa quantos problemas você tem, quantas coisas, ou pessoas que possam virar as costas para você, ou situações que parecem adversas para você, mas em Deus, você já tem um sim dele, para as promessas dele na sua vida. 2 Coríntios 1:20, a palavra do Senhor fala que para quantas são as promessas de Deus para nós, nós já temos nele o sim, e nós podemos dizer o amém. Então Moisés teve 10 nãos, antes de libertar aquele povo, e aquele povo, irmãos, tudo que eles queriam, era o sim de Faraó, porque eles já estavam ali há 400 anos, sendo escravos daquele povo, daquela nação egípcia, 400 anos, e Moisés ia e voltava com não, ia e voltava com não, ia e voltava com não, e aquele povo aflito, desejoso para sair. Imagina esse povo, falar, eu acho que Deus não vai nos tirar daqui, não tem jeito, o Faraó não vai abrir a mão, não vai deixar nós sairmos, o Faraó jamais vai dizer um sim. Mas mal aquele povo sabia que Deus já tinha dito um sim para Moisés, assim como Deus já disse sim para você. Talvez o inimigo, ele fala, libera setas na sua mente, vem com falácias, dizendo que não tem jeito mais para você, que as coisas não vão acontecer, que a cura não vai vir. Talvez você fez um exame essa semana e o diagnóstico não foi muito bom para você, nem apresentou colesterol alto, outras taxas altas, glicose, ou outras coisas podem ter surgido nesse diagnóstico. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você já tem um sim de cura de Deus na sua vida, porque ele fala em Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade, o castigo que nos impediu de ter paz, ele levou sobre os seus ombros. Então você já tem um sim de Deus, independente do diagnóstico médico, se aproprie da bênção, da cura, do milagre, ainda que o diagnóstico seja negativo, ainda que a falácia do diabo se levante e dizer, não tem jeito, não tem jeito, vai morrer, vai ficar doente, vai envelhecer, não vai ter saúde, não vai ter qualidade de vida, não vai abrir empresa, não vai prosperar, não vai restaurar o casamento. Se apegue à palavra do Senhor, porque você já tem um sim de Deus na sua vida, você já tem um sim do Senhor na sua vida. Espera nele, confia nele, tem esperança viva, ativa em Deus. Amém, irmãos? Porque Moisés já tinha um sim de Deus. Segunda coisa é aqui que ele fala de renovar nossas forças. O versículo 29 do Isaías 40 fala, faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que está sem nenhum vigor. A palavra do Senhor fala que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. O Senhor te criou para ser como Ele. Deus é espírito, então você também é, porque Ele importa se os adoradores adorem espírito em verdade. Então você tem um espírito, você é como Deus. Mas você tem uma alma que habita em um corpo. Esse corpo nosso é apenas uma casa de tudo isso. Mas o que você mais se preocupa na sua vida, irmãos? Com o que mais você se preocupa? Com o seu? Com o seu? Mais forte, com o seu corpo. Você se preocupa mais com o seu corpo, mas você é alma e espírito também. E o que mais cansa na sua vida é a sua alma e seu espírito, principalmente a sua alma. As suas maiores lutas acontecem na sua alma, é na sua mente, é nas suas emoções, é na sua vontade. E você cansa. Quantas vezes você fica cansado? Mas não é o cansaço físico que faz a diferença na sua vida. Muitas vezes você fala, não, eu estou cansado, eu não vou no culto hoje, eu não vou na célula, hoje eu não vou orar, não vou ler a palavra, não vou ter o meu devocional. Não é porque o seu corpo físico está cansado, é a sua alma que está cansada. Aí você pensa que é o físico, aí você procura tomar uma vitamina, procura tomar uma batida de abacate, né? Você quer recobrar as energias, mas na verdade é a sua alma que está doente.
É sua alma que está precisando de força, de vigor. E você está pensando que é o seu corpo. Você está indo no médico, você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai em muitos especialistas. Olha, irmãos, viver cansa. É por isso que o Senhor fala que aquele que espera nele renova suas forças. Porque viver cansa. Cuidar de marido cansa, cuidar de esposa cansa, de filhos cansa, de trabalhar, ouvir chefe falando, pegando o pé, cobrando de você cansa, atender cliente cansa, fazer as coisas, projetar cansa, tentar fazer as coisas na sua força cansa, tudo cansa na vida. Por isso que o sábio Salomão olhou para toda a vida e falou: a vida é uma grande vaidade, que a vida é um grande cansaço. Então, se você for viver a sua vida natural, você vai viver cansado sempre. Mas há um escape, que é quando nós esperamos no Senhor, nós recebemos renovo das nossas forças. Ele traz renovo à sua força, Ele traz ânimo nas suas emoções, Ele cura as feridas da sua alma, Ele traz vigor dentro de você. Se você está angustiado, se você está para baixo por alguma situação que aconteceu, por uma palavra que você ouviu, por uma crítica, por algo que alguém te humilhou, que alguém fez na sua vida, isso machucou você por dentro, isso te fez desanimar, alguém matou o seu sonho. O Senhor está aqui nessa noite para renovar seus sonhos, para restaurar os seus sonhos, para restaurar a sua força, para que você possa avançar, para que você possa seguir em frente. Porque o Senhor quer renovar a sua alma, trazer força na sua alma, fazer força espiritual. Talvez você está desanimado espiritualmente, não consegue mais orar, não consegue buscar o Senhor, não consegue ter um devocional, um tempo com o Senhor, porque você está cansado de esperar as coisas acontecerem, elas não acontecem. Isso traz desânimo. Fala também: não vou orar mais, não vou ler mais a Bíblia, não vou mais no culto, não vou buscar mais o Senhor, deixa fazer a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Irmãos, se apega ao Senhor nessa noite. Ele quer renovar suas forças. Aqueles que esperam com uma fé ativa, com a confiança no Senhor, Ele renova as forças. Hoje é dia de você ter as suas forças renovadas. Em 2 Coríntios 12, 9, a palavra do Senhor diz que fala que a graça do Senhor é suficiente para se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Onde tem fraqueza na sua vida, está faltando força na sua vida emocional, está faltando força espiritual, está faltando força no seu corpo físico, é aí que vai operar o poder de Deus, é nas suas fraquezas. E Paulo fala: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque é na minha fraqueza que o Senhor vai manifestar o poder dEle. É nas minhas fraquezas que Ele vai renovar, Ele vai trazer um ânimo novo. É nas suas fraquezas. O Senhor ama você. Jeremias 31:3 fala que o Senhor apareceu para Jeremias, dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. O Senhor, Ele ama você. Ele tem prazer em te reanimar todos os dias. Não corra para longe do Senhor, não se afaste do Senhor, não tenta resolver as coisas da sua vida na sua força, não pare para ficar olhando os problemas, as lutas, tempestade, as situações, o que dizem, o que falam, os diagnósticos, o que os especialistas econômicos diz. Pare para esperar no Senhor a resposta de Deus para a sua vida, para aquilo que você tem buscado nele. Para confiar no Senhor, para depender do Senhor, para depender unicamente do Senhor. O padrão do mundo é esquecer do mundo, é esquecer do poder de Deus. Muitas vezes nós queremos esquecer quem nós somos, esquecemos a nossa identidade em Cristo, e ficamos murmurando, reclamando, desanimados, frustrados com a vida, com tudo. Casou para ter alegria e talvez o casamento não foi tudo aquilo que você imaginou. Você teve filhos para se alegrar nos filhos, mas você se alegrou com os filhos quando era pequeno, você divertia com ele, mas o filho cresceu, começou a ficar rebelde, desobediente, foi por outros caminhos, começou a te dar trabalho na juventude, e você perdeu a alegria do filho, porque a sua alegria está nas coisas erradas. A sua alegria, a sua confiança, a sua esperança está no Senhor. Quem tem esperança no Senhor vai desfrutar do melhor casamento. Quem confia no Senhor vai desfrutar dos melhores filhos. Esses filhos seus vai dar frutos.
os seus filhos não é realidade muitas vezes que você está vendo hoje, o seu casamento não é realidade que você está vendo hoje. O Senhor quer te mostrar o final de tudo isso. Ele quer mostrar para você a obra completa. É isso que o Senhor quer apresentar para você. E é por isso que Ele diz que aqueles que confiam no Senhor, que esperam nele, voam alto como a águia. Eu já estou me encerrando, mas eu queria falar um aspecto dessa águia. Segundo alguns ornitólogos, especialistas em aves, ele diz que existe quase 11 mil espécies de aves no mundo. Mas a Bíblia aqui, o Senhor escolheu falar da águia, especificamente da águia. A águia, ele não é das aves pequenas, mas é das grandes aves. E a Bíblia está falando que nós podemos voar alto como uma águia. A águia não fica voando baixo, se batendo em árvore. Segundo esse especialista, a águia é um dos animais que voa mais alto, chega a 10 mil metros de altitude. A visão da águia, irmãos, é tão aguçado, os olhos dela, a visão dela ocupa 30%, um terço do cérebro dela, da cabeça dela, do cérebro. Elas conseguem, segundo esse especialista, a visão dela é tão aguçada que eles dizem que de 10 mil metros de altitude ela consegue olhar e enxergar uma formiga na terra. Segundo esse especialista, uma águia, ela é um animal que quando ela abre as asas dá mais ou menos 3 metros de envergadura. Seu comprimento do bico, as pontas da sua cauda é mais ou menos 90 centímetros, 1 metro. É uma ave muito grande. Ela voa alto, ela enxerga longe, ela enxerga aquilo que ela precisa. E quando ela desce de lá num voo para pegar aquilo que ela é o seu alvo, ela desce numa velocidade de mais ou menos 300 km por hora. É como um carro de Fórmula 1. Tá aqui, passa, você mal enxerga. A velocidade dessa águia. A águia é uma ave, e ela é uma das únicas que consegue voar e descansar ao mesmo tempo. Porque as outras, elas não conseguem descansar, elas têm que parar. Elas batem as asas em uma velocidade. O pombo, o pardal, o beija-flor bate as asas muito rápido, cansa muito rápido. Mas a águia não. A águia, ela consegue descansar enquanto voa. E por isso que o Senhor, Ele traz a águia e faz essa metáfora aqui conosco. Porque nós também podemos voar muito alto no descanso. Eu sei que o que você aprende no mundo é que você tem que cansar muito, esmurrar muito para ganhar muito dinheiro. Você tem que esforçar muito para ter muito. Mas o que o Senhor diz do outro lado do seu reino é que no reino dele você tem que aprender a entrar no descanso. Trabalhar, viver, casar, ter filhos, fazer tudo no descanso do Senhor. O Senhor quer te levar às alturas sem ter que se cansar. Ele que prepara tudo, porque a águia, ela não precisa bater as asas. Ela usa as oportunidades do vento, a corrente do vento, para levar ela onde ela precisa chegar, a 10 mil metros de altura, sem se esforçar. O Senhor quer que você vá muito alto também, muito longe, muito longe, muito longe, sem esforço. Aprenda a viver e a depender das oportunidades que Deus tem para você, para te levar muito além das suas expectativas. E nessas oportunidades que Deus te dá, vai te levar muito longe, muito mais alto do que você imagina que você irá. Hoje talvez você está vendo, está embaixo, olhando para o problema, alguns palestrantes falam da águia e da galinha, né? Que a galinha fica ciscando, comendo larvas no chão, bichinhos, ciscando para lá. Mas a águia não. A águia escolhe as presas dela, o alvo dela a dedo. Ela escolhe o que vai comer. A galinha é o que acha, a águia não. Mas também os estudiosos falam que a águia, quando ela fica velha, ela não aceita aquela condição de vida. Muitas pessoas aceitam a condição que está passando, aceitam um diagnóstico médico,
contrário ao que Deus diz, aceitam uma vida medíocre, miserável, aceitam uma vida mais ou menos, aceitam um casamento vazio, uma família vazia, uma vida financeira vazia. Às vezes nós aceitamos, mas não é vontade de Deus que você aceite. Por isso que ele usa esse aspecto da águia, porque a águia não aceita a vida miserável que está diante dela. Então os estudiosos dizem que ela pega, ela some, ela procura os penhascos, as alturas dos montes, os penhascos, e lá ela se guarda, e fica ali por 9 a 12 semanas, naquele lugar. E ali ela começa, com seus bicos, a arrancar suas penas velhas, começa a arrancar, e fica plenamente pelada. Aí de repente começa a vir uma nova plumagem, e as penas começam a nascer novamente. E aquele bico dela, que é afiado, mas com o passar dos anos, ele vai ficando curvo, já não consegue mais cortar os animais, as suas presas, ela não tem mais força, ela não consegue mais rasgar a carne dos animais, das suas presas. Então o que ela faz? Se ela continuar com aquele bico, ela vai morrer de fome. As suas garras já não consegue mais pegar com destreza, com firmeza as suas presas. Então nesses penhascos, assim que as suas penas nascem, volta a nascer de novo, ela vai para o penhasco. E os estudiosos falam que ela pega os penhascos na pedra, e ela desce então batendo o bico na pedra e suas garras, e desce lá de cima até embaixo, até que o bico, a parte superior, arranque, para que nasça um novo bico. Porque aquele bico não tem como mais, ele não recupera, precisa de um novo bico. E as garras dela então é deixada ali, as suas unhas é arrancada, e então ela fica sangrando, o bico sangrando, os pés sangrando. E o que ela faz? Ela vem num voo e mergulha dentro do oceano. E a salinidade, o salitre ali daquele oceano, o sal daquele oceano, pega naquelas partes que estão sangrando. E o sal, ele é um antibiótico também, e ele é um anticoagulante também, antisséptico, e faz parar de sangrar. E ela faz isso pelo menos 3, 4 vezes. E ela volta para o penhasco, e logo depois ela está nova de novo. Por isso o Senhor está dizendo para nós, há uma força poderosa que Deus tem para liberar sobre nós, sobre você. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Você não pode aceitar as condições que o mundo quer, te apresenta, que o mundo apresenta, que o inimigo apresenta. O Senhor te criou para você ter suas forças renovadas no Senhor, poder voar alto. E como é que eu posso voar alto, pastor? É quando você ativa a sua fé. A sua fé te leva ao impossível, a sua fé te leva às alturas, a sua fé te renova. A sua fé faz você ser renovado de novo, faz você acreditar de novo, faz a sua vida, faz você sonhar novamente, faz você crer novamente, faz você se apossar de novo das promessas do Senhor para a sua vida. Somente quando a sua fé é ativada, é como essa águia que recebe força e começa a voar novamente alto. Não aceite a condição, não aceite a condição do mundo, mas receba a fé de Deus nessa noite na sua vida. Receba o poder de Deus nessa noite na sua vida. Fé para te levar além das suas expectativas, fé para mudar a sua história, fé para mudar a sua vida. Assim como a vida da águia é mudada por um poder que nós não sabemos como, só a águia tem a sua vida renovada assim. Por isso que ela é usada aqui para mostrar, com essa metáfora, para trazer para nós que a nossa vida pode ser renovada também. A sua vida pode ser renovada também, na força do Senhor. E ele finaliza dizendo que você vai correr sem ficar exausto. Você vai viver os projetos de Deus, as promessas de Deus, tudo que Deus tem para você, e não vai ficar exausto. Tem 2 maneiras de viver a vida: correndo ou andando. E nos 2 aspectos ele está falando, aqueles que vão correr, aqueles que vão mais longe, que é como Paulo, que fez mais que os demais, que vai investir mais, que vai crer mais, que vai buscar mais, que vai sonhar mais, que vai desejar ir mais longe. Esses não vão cansar, não vão ficar exaustos, porque o Senhor tem força para
para continuar a caminhada, para ir longe, para correr, para ir aonde o Senhor quer que você vai, para viver aquilo que o Senhor quer que você viva. E Hebreus 12:1 diz: nós somos encorajados a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Mas ele diz também que nós vamos andar sem se cansar. Você vai viver sua vida espiritual, sua vida, seu casamento, a sua vida financeira, os seus negócios, a sua liderança, a sua vida da igreja, sem cansar. Quantas pessoas falam: eu estou cansado da igreja, eu estou cansado de servir, eu estou cansado disso, eu estou cansado de ir na cela, essa igreja tem trabalho demais, eu estou cansado. Todas as vezes que você imagina que você está cansado por alguma dessas coisas, você está andando na sua força, não na força do Senhor. Não na força do Senhor, porque quando você está na força do Senhor, você vai fazer tudo o que tem para fazer e não vai se cansar. Você vai correr e não vai se cansar, porque o Senhor que vai estar fazendo na sua vida é a força dEle, é o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, fecha seus olhos nessa noite. O Senhor quer renovar você nessa noite. Ele tem força para você nessa noite. Ele tem ânimo novo para você nessa noite. O Senhor quer fazer coisas novas na sua vida nessa noite. Se você entrou aqui, se você talvez essa semana, esse mês, esse ano tem sido muito atacado nas suas emoções, no seu físico com enfermidades, nas suas emoções com tantos problemas, com tantas situações, talvez você tenha sido atacado na sua vida espiritual. Hoje à noite o Senhor renovar suas forças. Ele está dizendo: aqueles que esperam em mim, aqueles que confiam em mim, têm suas forças renovadas. Hoje é dia de você falar: eu confio no Senhor, eu confio na grandeza, eu confio no poder do Senhor, eu me apego à sua esperança, eu me apego à sua palavra, eu ando pela palavra do Senhor, não pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto, não o que está diante de mim, mas o que a tua palavra diz. Fala isso para Deus hoje. Não aceite a condição da sua vida, não aceite a condição adversa, não aceite a tempestade, não aceite a vida que o mundo às vezes quer apresentar para você. Mas busca força no Senhor hoje, busca fé no Senhor hoje, busca poder no Senhor hoje, busca um ânimo novo, busca força que renova, que traz força a você que está cansado hoje. Talvez você entrou aqui cansado das coisas, cansado da vida. Talvez já passou na sua mente o desejo de tirar a sua vida, o desejo de sumir. Mas hoje o Senhor quer renovar a sua força. Ele quer tirar a depressão, Ele quer tirar a ansiedade. A ansiedade cansa você, mas hoje Ele quer remover a ansiedade da sua vida, quer remover o medo, a tristeza, a agonia, o tormento da sua vida. Ele quer te dar força, Ele quer te dar ânimo. Se renova no Senhor hoje, seja cheio do Senhor hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus por esse povo que está aqui. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados, estão abatidos, aqueles que parou de enxergar o Senhor como um Deus grande, Criador do universo, aqueles que não conseguem ver o tamanho do Senhor. Eles questionam, eles murmuram às vezes, mas o Senhor é o Deus que renova as forças. Renova a força daquele que está cansado, aquele que perdeu o ânimo de sonhar, perdeu a esperança do sonho, perdeu a força para sonhar os sonhos de Deus. Renova hoje o sonho dentro desse irmão, dentro dessa irmã, dentro desse jovem. Ativa a fé dentro dessa pessoa, Senhor. Ativa a fé, ativa o poder que renova, o poder que faz ele correr sem se cansar, que faz andar longas caminhadas e sem se cansar, sem fadigar. Ele vai correr a corrida que o Senhor propôs. Ele vai viver o projeto do Senhor, mas não vai se cansar. Ele vai subir alto como as águias, mas não vai cansar. Viverão casamentos transformados, restaurados, fortalecidos, vida, saúde fortalecida, renovada hoje. Você viverá projetos na sua vida que o Senhor está estabelecendo hoje na sua vida, para os seus negócios, para a sua empresa, ou o sonho que você tem de abrir sua empresa. O Senhor está te dando um sonho renovado hoje. Ele está restaurando aquilo que estava morto dentro de você. Ele está te dando força para crer novamente. Crê na restauração da sua casa, crê na restauração da sua vida financeira, crê no pagamento das dívidas, crê naquilo,
que é sobrenatural de Deus na sua vida. Crê no milagre do Senhor hoje, na sua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba hoje força, receba hoje vigor na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu recebo poder, vida de Deus em mim. Eu declaro que eu vou voar alto como a águia, pela fé, uma fé viva e ativa no Senhor Jesus. Eu creio que hoje o Senhor está renovando as minhas forças físicas, emocionais e espirituais para viver uma vida de reino, de reinar em vida, em nome de Jesus. Dê um aplauso para o Senhor nessa noite, mais forte para Ele, mais forte para Ele, mais forte. Seja cheio dEle, seja renovado o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nessa semana eu profetizo sobre você que você vai voar nessa semana como asas da águia. Você não vai contentar com pouco, mas você vai desejar uma vida grande, nova no Senhor, porque o Senhor, Ele mesmo, vai te levar às alturas por meio da fé. Deixa o Senhor renovar sua fé nessa noite. Viva uma semana de fé renovada, em nome de Jesus. Eu profetizo força na sua vida. Eu profetizo uma semana de renovo, de poder, de coisas novas acontecendo na sua vida nessa semana. Nessa semana, eu declaro que você vai testemunhar no final dessa semana milagres de Deus aconteceu na sua vida. Renovos, curas, coisas novas que estavam mortas, o Senhor ressuscitou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrados por hoje. Profetiza na vida do seu irmão. Fala: hoje o Senhor está renovando as suas forças. Você vai voar alto como a águia. O Senhor está ativando a sua fé hoje para coisas maiores, coisas que seus olhos não viram. Declare sobre o seu irmão, profetize sobre ele. Não saia sem profetizar na vida do seu irmão hoje.